Oi pessoal, eu sou a Tainá e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Hoje nós vamos aproveitar que o Natal está chegando e vamos fazer uma receita de panetone. Esse panetone ele é feito pelo método tradicional, então nós vamos utilizar fermento natural e fazer uma longa fermentação. Eu confesso que o processo é um pouco longo, mas que compensa totalmente pelo resultado. Vamos lá conferir! Nós vamos começar colocando na batedeira 250 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de açúcar refinado, 70 gramas do levain que deve estar bem ativo nesse momento, e mais 120 ml de água filtrada gelada, que vai ajudar a manter a temperatura da massa baixa durante a sova, já que essa é uma sova um pouco mais longa. Ligamos a batedeira em velocidade baixa para misturar todos esses ingredientes. Para essa receita eu estou usando a farinha Manitoba, e é importante usar uma farinha forte para conseguir desenvolver bem o glúten e aguentar esse processo mais longo, já que na receita tradicional de panetone a massa é feita em 2 etapas. Durante a sova, sempre que precisar, você pode parar a batedeira e limpar as laterais para juntar a massa. Depois que a massa tiver se juntado completamente, é hora de adicionarmos as gemas. Adicione uma gema de cada vez, sempre esperando a massa absorvê-la antes de colocar a próxima. Durante esse processo é normal a massa perder estrutura, não tem problema. Vá adicionando aos poucos, sempre lembrando de ter muito cuidado ao adicionar ingredientes com a batedeira em movimento. Se for melhor para você, pare a batedeira para adicioná-los e depois reinicie. Quando sentir que a massa está grudada na tigela da batedeira, pare a batedeira e revire o fundo. Isso vai ajudar a desgrudar a massa, fazendo com que tenhamos uma sova melhor. Quando a massa tiver se reestruturado novamente, é hora de colocar a manteiga, que também precisa ser adicionada aos poucos. Então coloque um pedaço de manteiga por vez e espere a massa absorver para acrescentar o restante. Lembrando que todos esses ingredientes e quantidades você vai encontrar na descrição do vídeo. Sempre que for necessário, pare a batedeira e raspe a lateral da tigela para juntar a massa. Essa primeira sova durou cerca de 15 minutos no total. Agora vamos reservar essa massa em um pote untado. Aqui eu usei um desmoldante, mas você pode untar com um pouco de manteiga ou algum óleo neutro. Nosso mix aromático é o que vai trazer o sabor do panetone.
Eu gosto bastante desse ralador porque ele evita aquela parte branca dos cítricos que pode acabar deixando a receita amarga. Vamos usar a raspa de uma laranja Bahia e um limão siciliano. A maioria das receitas são saborizadas com essências artificiais de panetone, que eu particularmente não gosto muito. A ideia é fazer algo natural, então faça o mix porque vai fazer toda a diferença no sabor. Acrescento o mel e o extrato de baunilha. Caso você não tenha o extrato, pode substituir por rum, ou se preferir não precisa colocar, é opcional. O ideal é fazer o mix aromático no dia anterior para soltar os óleos essenciais das cascas e apurar ainda mais o sabor. Deixe na geladeira até o momento de usar. Vamos deixar essa massa descansar por cerca de 12 horas em temperatura ambiente. Ela deve triplicar de tamanho depois desse tempo. Continuando, vamos colocar a massa que fizemos no dia anterior na batedeira e acrescentar o restante dos ingredientes para a segunda sova. Adiciono mais 50 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de sal, o nosso mix aromático e bato até misturar bem, cerca de 2 a 3 minutos. Acrescento 45 gramas de açúcar e em seguida 2 gemas, da mesma forma que fizemos na primeira massa, uma de cada vez. Continuo sovando sempre na velocidade baixa para a temperatura da massa não subir muito. O ideal é que ela não passe de 28 graus. Se você tiver um termômetro, pode usar para verificar. Caso sua massa esquente muito, você sempre pode parar, cobrir e levar para a geladeira por uns 20 a 30 minutos para diminuir a temperatura. Nesse ponto é possível ver que a massa está com o glúten bem desenvolvido, então chegou a hora de acrescentarmos a manteiga. São mais 40 gramas que será incorporada aos poucos. Aproveito para te convidar a seguir a gente lá no Instagram, onde você vai ter acesso a outros tipos de conteúdo e ainda vai nos conhecer melhor. Então eu fico te aguardando por lá. Esse é o momento de você escolher o seu recheio. Aqui eu usei 150 gramas de chocolate, mas você pode substituir pela mesma quantidade de frutas cristalizadas, passas ou o que preferir. Depois de colocar o chocolate, bata até ficar bem distribuído, de 1 a 2 minutos. Depois de incorporar o chocolate, eu transfiro para um refratário untado e faço uma primeira dobra para organizar a massa. Ela consiste em levantar a massa no meio até que uma ponta se solte do recipiente. Encaixamos a ponta solta no centro e dobramos a massa por cima como se estivéssemos enrolando. Giro a tigela para repetir o mesmo movimento com o lado oposto. Para terminar, repetimos a dobra nas laterais que ainda não fizemos.
No final é só levar para a geladeira por 30 minutos. Hora da segunda dobra, onde vamos fazer a mesma coisa que fizemos na primeira. Essa dobra é conhecida como método bobina e quem é inscrito no canal já conhece. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e aprender essa e muitas outras técnicas. Eu faço os intervalos na geladeira para diminuir a temperatura da massa, o que também vai facilitar as dobras por ser uma massa bem pegajosa. No final, leve para a geladeira novamente por mais 30 minutos. Vamos fazer a nossa terceira e última dobra. Nesse ponto eu vejo que a massa já está bem desenvolvida e estruturada, por isso parei por aqui. Mas se você achar necessário, pode fazer mais dobras. Vamos descansar por 10 minutos em temperatura ambiente para fazer a modelagem. Para modelar, precisamos untar bem a bancada para a massa não grudar. Você pode utilizar manteiga ou algum óleo para isso. Coloco na bancada e divido em duas partes iguais. Essa receita rende 2 panetones de 500 gramas. Precisamos modelar em formato de bola para colocar na forma. Então vou puxando as laterais para o centro da massa, depois coloco essa parte para baixo e vou girando a massa para fechar bem. Depois de colocar na forma, essa massa precisa fermentar de 6 a 8 horas, ou até quase chegar à borda da forma. Cubra com um plástico para não ressecar. Tire o plástico delicadamente e com uma lâmina afiada faça um corte em X. Como a massa é mais pegajosa, fica um pouquinho mais difícil de cortar. Coloque um pedacinho de manteiga no centro de cada uma. Vamos assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Logo após sair do forno, espete 2 palitos longos de madeira na base dos panetones e deixe descansar de cabeça para baixo por pelo menos 12 horas. Essa etapa é importante para ele não murchar. Você pode fazer isso entre 2 cadeiras ou em potes altos como você está vendo aí.